Olá, tudo bem? Nesse momento a gente vai falar sobre rosácea, vamos falar sobre essa disfunção estética na visão integrativa. A rosácea muitas das vezes ela é considerada causa desconhecida, né? Talvez quando você olha somente para os sintomas ela pode ser considerada uma causa desconhecida, mas quando a gente começa a ter uma visão integrativa dessa disfunção, nós conseguimos entender por que ela ocorre e quais são os fatores envolvidos. Então vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos e a fisiologia da rosácea aqui, né? Então a gente precisa entender que na rosácea a gente pode ter telangiectasias, temos aqui nossa estrutura de epiderme e derme, né? E o manto hidrolipídico aqui em cima. Podemos apresentar pápulas ou uma rosácea papulopustulosa acompanhada de processo inflamatório. Então eu tenho um desequilíbrio no meu manto hidrolipídico, eu tenho a formação de telangiectasias, inflamação e presença de pápulas e pústulas. E também a gente pode ter uma alteração que é o rinofirma, onde ocorre um espessamento daquela região, tá? Então a gente vai entender que os causadores podem ser alteração na microbiota, tanto da pele como do intestino, causando um processo de disbiose, né? Aumento de hormônios andrógenos vai favorecer a atividade dos sebócitos, bem como o aumento de GF, de GIP ou da mTOR também pode aumentar a atividade dos sebócitos. Os alimentos que podem aumentar a atividade dos sebócitos, como caseína, leite e até o glúten, pode gerar alguma reação no organismo do tipo sistema imune, tá? Mas leite, que é rico em caseína, açúcar e derivados, pode aumentar a nossa atividade dos sebócitos, fazendo com que a gente comece a ter a presença de pápulas, pústulas e até nódulos na região. Então a rosácea, ela vem acompanhada, diferentemente da acne, de comprometimento do nosso manto hidrolipídico, das nossas estruturas da pele e telangiectasias. Tanto que nós temos 4 graus de rosácea. Nós temos a rosácea grau 1, onde apresenta eritema e telangiectasias. Nós temos o grau 2, onde pode apresentar pápulas, pústulas e nódulos, muito confundido muitas das vezes com um quadro acneico, tá? Nós temos o rinofirma, que é um terceiro grau de rosácea que, por exemplo, na região de nariz pode gerar uma deformidade, requer tratamento. E também temos a rosácea grau 4, atingindo a região ocular, tá? Alguns agravantes que podem piorar a rosácea, por exemplo, é exposição ao sol, né? Exposição ao sol, então precisa de um bom fotoprotetor, de preferência um protetor que não tenha conservantes, tá? Com os cosméticos utilizados no paciente com rosácea tem que ter o mínimo de princípio ativo possível, ou melhor, o mínimo de ativos naquela composição, né? Não princípios ativos, mas de ativos naquela composição, que seja uma formulação de preferência livre de conservantes ou livre de parabenos, não irritante e com uma proposta mais calmante, toque seco. Se a pele for apresentando pápulas e pústulas, ideal que os produtos não sejam oleosos, viscosos, né? Cremosos. Então produtos em sérum, em gel, geralmente são peles já de biotipo oleoso. E por apresentar um processo inflamatório, por ter um comprometimento muitas das vezes no manto hidrolipídico, a gente tem uma pele que é sensível. Então não é qualquer ácido que a gente vai aplicar aqui. Então a gente vai ter uma pele que ela fica sensível, sensibilizada. Então muito cuidado com alfa-hidroxiácidos, muito cuidado com ativos irritantes, com ácido salicílico, porque a gente pode ter uma piora nesse quadro. Ah, Felipe, eu vou fazer um peeling agressivo aqui nessa região para melhorar? Não. Vou fazer peeling de algas? Não, porque já tem inflamação aqui, gente. Já tem telangiectasia. Eu vou causar mais inflamação? Vou causar mais vasodilatação? Muitas das vezes, um ácido com baixa concentração para a gente conseguir promover um afinamento dessa pele vai melhorar o processo papulopustuloso, tá? A gente tem excelentes condutas terapêuticas para rosácea não agressivas, porque a gente precisa controlar esse processo inflamatório. Então, se falando de tratar sintoma, de tratar os sintomas da rosácea, reduzir a inflamação, melhorar a condição do manto hidrolipídico, evitando a perda de água, porque na rosácea a gente tem um processo muitas das vezes de desidratação. A pele está mais oleosa e desidratada, gente. E muitas das vezes ela está mais oleosa
por perda de água, por um comprometimento no manto hidrolipídico. Então é muito bem-vindo, por exemplo, azelã, que é o ácido azelaico, muito indicado para rosácea. Muitas das vezes a gente pode ter um problema fúngico nessa rosácea a partir do grau 2. Então a ivermectina tópica pode ser uma ferramenta. É ivermectina tópica, não é de uso oral. A literatura já fala muito bem de uso de ivermectina. Ativos calmantes, calmeline, por exemplo. Até ativos vasoconstritores. Se a farmácia tiver, por exemplo, nafasolina ou algum outro vasoconstritor interessante aí das suas condutas. De ativos cosméticos, né? A ivermectina, eu tenho rosácea, né? E a ivermectina apresentou uma boa resposta na minha pele de forma tópica. Muitas das vezes, dependendo do caso, né? O dermatologista ele vai prescrever antibióticos, dependendo do grau, né? Dependendo da situação, e os antibióticos eles vão tratar aquele sintoma e não havendo melhora, né, daquele quadro, não havendo melhora daquele quadro, a gente pode ter outras condutas aí. Em alguns casos, o dermatologista vai indicar isotretinoína. Não é sempre, não é tão fácil assim de prescrever, tá? De conseguir que o dermato prescreva, mas pode ocorrer, porque a gente tem que entender que a isotretinoína ela pode sensibilizar mais essa pele, piorando o processo inflamatório, mas a isotretinoína ela vai atuar aqui, ó, atrofiando a glândula sebácea e reduzindo a atividade dos sebócitos. Mas de nada adianta a gente tratar a atividade dos sebócitos se eu não considero o aumento do IGF, aumento do GIP ou do estímulo da mTOR. E muitas das vezes a chave é mexer na alimentação, né? Então mexer na alimentação acaba sendo o ponto de partida. Retirar leite, glúten, derivados como ponto de partida aí para iniciar o tratamento, tratando aí, reduzindo a inflamação, a atividade da oleosidade, melhorando o manto hidrolipídico através de ativos como ivermectina, azelã, nafasolina. O azelã a 20%, por exemplo, você consegue comprar na farmácia uso diário. É um ácido que vai aumentar a renovação, vai reduzir a atividade da glândula sebácea, vai reduzir a hiperpigmentação pós-inflamatória. Muito bacana para a gente utilizar em melasma também, né? A gente precisa entender que em consultório a gente pode usar laser de baixa. O laser vermelho vai ter uma ação anti-inflamatória muito interessante nessa pele. Além do laser vermelho, a luz intensa pulsada, né, para o tratamento das telangiectasias. A melhor conduta de tratamento para telangiectasias vai ser o laser, né, ou um laser de média e alta potência, ou uma luz intensa pulsada, para tratar esse flush, esse eritema. Então eu, por exemplo, eu tenho as telangiectasias presentes principalmente na região de nariz, né? A rosácea ela se atenta a atingir muito mais a região centrofacial. Então a indicação de laser e luz intensa pulsada é muito interessante. E como conduta, né, para melhorar essa estrutura de pele, a gente precisa controlar sistema imune. Então dosar a vitamina D3 desse paciente V, porque como está essa D3, porque a vitamina D3 ela tem um papel imunomodulador, anti-inflamatório, favorecendo a recuperação e a regeneração dessa pele. Então, assim, muito cuidado com profissionais que indicam, eu nem diria que é profissional, né? Mas indicar peelings agressivos nessa região muito cuidado, tá? Porque a gente pode ter um piora desse quadro de rosácea, um aumento desse flush, desse eritema, estando mais difícil o tratamento. Então, cuidado com o que você escolhe, com o que você trata. Rosácea, ela precisa de um cuidado especial, ativos calmantes, laser de baixa, produzir regeneração e observar o que pode estar causando aqui nesse paciente. Quais são os fatores principais para que a gente consiga não só uma resposta imediata tratando o sintoma, mas também de nível duradouro. Então essa foi a nossa aula sobre rosácea. Em breve a gente tem mais nessa série de estética integrativa.